Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, meus filhos. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de falar aos senhores é: para que existe o cristianismo? E qual é o caminho que Jesus deixou para nós? Gente, o nosso Deus só se fez homem e veio a este mundo para nos mostrar o caminho da salvação. O nome Jesus, ou Yeshua em hebraico, significa Deus salva. O que nosso Senhor queria era salvar. Portanto, em nossa vida, não nos prendamos nesta terra aqui, porque todos nós vamos passar desta terra. Na primeira leitura de hoje, São Paulo escreve aos Efésios e chama a atenção para isso. Diz assim: irmãos, eu vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Ou seja, cada um de nós foi chamado por Deus para uma vocação. E cada um de nós deve ser fiel a esta vocação. Eu, como padre, preciso ser fiel à vocação que Deus me chamou. É uma eleição divina. Não depende de mim, do que eu quero. Você que recebeu a graça do matrimônio, recebeu uma eleição divina. Você foi chamado por Deus a colaborar com Ele para a perpetuação da espécie. E também você foi chamado para esperar pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, amando a tua esposa e a tua esposa te amando. As freiras, do mesmo jeito, são chamadas por eleição divina. Olha como é bonito, eleição. Você é eleito de Deus. Deus te chamou para esta vocação. Olha só, os que são casados aqui, poderia ter casado com outra pessoa? Sim ou não? Mas Deus elegeu esta pessoa para estar com você. É o chamado de Deus para a tua vida. Diante disso, seja fiel a esta eleição de Deus. Se Deus te chamou para uma missão, seja fiel nesta missão até o fim. Você foi eleito para isso. Eu fui chamado a ser padre, e eu preciso ser fiel até o fim. As irmãs, a mesma coisa. Fidelidade até o fim. E aí ele vai dizer: sejam humildes e mansos, e na vossa eleição suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Como é que nós devemos viver nessa terra, aqueles que são cristãos? Suportando ao outro. E o que é suportar o outro? Às vezes, na nossa língua portuguesa mal interpretada, nós vamos que suportar é aguentar. É verdade ou não é? Suportar não é simplesmente aguentar, é dar suporte para o outro. Porque Deus nos fez irmãos
para que você possa dar suporte para o teu irmão. Porque Deus te deu uma esposa, um esposo, para que você possa dar suporte para ele. Porque Deus me chamou a ser padre para que eu possa dar suporte para a minha comunidade, e a minha comunidade possa dar suporte para o padre. Porque o Senhor nos chamou a sermos irmãos, para que um seja suporte para o outro. E nosso Senhor ainda fala mais: vão reconhecer que vocês são cristãos quando perceberem que vocês se amam uns aos outros. Devemos nos suportar na paz e no amor. Será que vivemos assim? Gente, nós perdemos o sentido de ser cristão. Nós achamos que ser cristão é simplesmente ter um monte de regra. É a igreja que tem o Papa que fica falando toda hora. Não, a gente se esqueceu e a gente deixou de viver aquilo que é mais belo. Que beleza é ser católico, que beleza é ser cristão. Nós devemos salgar a terra e ser luz para o mundo. Você é assim. Deixe aqui, não quero fazer floreios, mas por quantas vezes encontrei o Rodrigo com um sorriso sempre aberto e me abraçava, e às vezes quando ele não estava vindo na missa, a primeira coisa que ele dizia é: padre, padre, eu preciso voltar a vir na missa, não é? E eu já dava uma bronca nele, falava: Rodrigo, tome vergonha na cara, não é? Mas sempre com o mesmo sorriso e o mesmo desejo de sempre: padre, eu quero sempre ajudar. Sempre foi o mesmo desejo. Tantas vezes Rodrigo me encontrou, tantas vezes ele falava em ajudar. Tantas vezes. Sabe, essa questão de ser cristão e de poder amar estava tão presente na vida desse irmão. Depois São Paulo continua dizendo assim: aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sejam unidos, católicos, sejam unidos. Cristãos, sejam unidos. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Hoje a gente vê, infelizmente, no meio do cristianismo, sobretudo dentro da igreja católica, aquele que fala: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Infelizmente Satanás jogou o seu joio no meio da igreja, não é? E hoje a gente tem no meio da igreja: eu sou da teologia tal, eu sou da teologia tal, e acaba deixando de fora aquilo que é o cristianismo. A gente escuta cada crítica hoje à igreja, ao cristianismo, mas gente, como é bonito aquilo que nosso Senhor deixou. Como é bonito. Cada um de nós pode fazer a diferença no mundo, viu, filhos? Cada um de nós. Sabe que um sorriso teu pode fazer a diferença de alguém? Sabe que um comportamento teu pode mudar o dia de alguma pessoa? Nós somos constituídos, eleitos por Deus para sermos filhos dele, para fazermos a diferença no meio do mundo. Está entendendo? Sim ou não, meus filhos? Entenda, olha, eu amo pregar a palavra, mas às vezes eu tenho a vontade de convencer. Você foi eleito por Deus para fazer, sabe, a diferença no mundo. Sabe, eu li um livro que chamava Mestre do Bom Humor, e ele dizia assim: no teu dia, como cristão, não precisa pegar a Bíblia e sair lendo, mas comece no elevador a dar um bom dia e um sorriso para a pessoa que está do teu lado. Elevador é triste, não é, gente? Às vezes você pega o elevador cheio de gente, você olha para o relógio, olha para o alto, fica olhando para onde vai contando os andares. É verdade ou não é o que o padre está dizendo? Sabe? Você parou para perceber que naquele lugar Deus está te chamando para talvez fazer a vida de alguma pessoa mais feliz? Como eu falei, quantas vezes eu encontrei o Rodrigo e o sorriso dele e aquele desejo de ajudar me fez mais feliz. Não é floreio, não. É só falando o que é ser cristão. Pense, coloque isso em prática na tua vida. E outra, não é ser bonzinho, não. É ser aquilo que nós devemos ser no nosso dia a dia. O cristão precisa ser luz do mundo e precisa salgar a terra.
Há um só corpo e um só espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Qual é a esperança que nós fomos chamados? Qual é a tua esperança? Onde você coloca a tua esperança? Pensa. Onde é que está teu coração hoje? Se Jesus voltasse hoje aqui, como você reagiria? Filhos, há pouco, nós ainda estamos numa pandemia, mas nós ficamos assustados, é verdade ou não é? Sabe por quê? Porque nós achamos que a única vida que nós temos é aqui nessa terra, e quando morrer, acabou. Não. Sabe qual é a nossa esperança? O céu. Eu disse para a mãe do Rodrigo, que eu quero muito bem, e para a Núria, que eu senti muito. Fiquei muito impactado. Aliás, o nosso bairro sentiu. Recebi nos grupos. Mas depois me trouxe uma paz no coração, porque eu tenho uma clareza de que nessa terra nós passamos para a gente poder amadurecer, para a gente voltar para a nossa cidade, para o nosso país, que é a nossa origem. São Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 20 de Filipenses, que nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos do céu, que nossa pátria definitiva é o céu. A gente chora com saudade, porque a gente está sujeito ao tempo, mas todos nós vamos passar. E o que é que nós temos que esperar? O céu. Gente, se a nossa esperança última é o céu, nós nos entristecemos porque nós sentimos falta do nosso irmão, mas nós temos uma certeza, que esse irmão que desejava tanto o nosso Senhor, se encontra naquele lugar que foi preparado por Jesus. Às vezes a gente pensa que o céu é algo tão duro. Não, o céu é tão bonito, gente. Então louvemos a Deus. Louvemos. Hoje nós temos mais um amigo no céu. Sabe, aquele colega de vocês que tanto podia fazer aqui na terra, está junto de nosso Senhor. Pensem quanto pode fazer. Eu tenho amigos no céu e hoje eu peço ajuda desses amigos. Quanto eles podem fazer? Nossa esperança, filhos, é o céu. A esperança que não engana. Todas as vezes que você passar por um sofrimento, lembra de uma coisa: sofrimento começa e termina. Tudo nessa terra vai passar. Só Deus nunca passará. Ele é o centro de todas as coisas. É para o céu que nós devemos viver. E para a gente alcançar o céu, nós precisamos ser bons cristãos nessa terra. Amém, meus filhos? Amém? Então, tenham essa garra. Por favor, quem está afastado do Senhor, sabe, volte. Eu peço a Deus, sabe, que coloque, sabe, que Nosso Senhor e a Virgem Maria, eu pensava tanto em Nossa Senhora, traga consolo, né, para as famílias que estão aqui rezando pelos seus entes queridos, mas sobretudo para a família do Rodrigo, para a irmã, para os amigos, sabe, para a esposa do Rodrigo também, que o Senhor conceda essa graça, sabe, de trazer consolo para o seu coração. Nosso Senhor, às vezes nós não entendemos nada agora, nós só vamos entender com o tempo. O próprio Espírito Santo é que nos convence de todas as coisas. Que o Espírito Santo de Deus traga consolação e paz ao vosso coração. Amém?